Boa tarde a todos, bem-vindos ao Sesc Memórias. O Sesc Memórias é um programa vinculado à Gerência de Estudos e Desenvolvimento, GEDES, e o Sesc Memórias é um programa que procura recolher, tratar e guardar toda a documentação produzida pelo Sesc e, através dessa documentação, contar um pouco a história dessa instituição. Faz parte da programação do Sesc Memórias, o Encontro Sesc Memórias, que são palestras que acontecem mensalmente, e também são palestras que são via internet, ao vivo, e hoje nós estamos recebendo a professora Célia Reis Camargo, que vai nos falar sobre fontes de pesquisa para a história institucional. A professora Célia é mestre em História Social pela Universidade de São Paulo e doutora em História pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp. Professora assistente da Unesp e coordenadora do CEDEM, Centro de Documentação e Memória da mesma universidade. Professora, obrigada pela presença. Obrigada a vocês. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu gostaria muito de agradecer ao Sesc São Paulo por esse convite, né, por estar nesse ciclo de palestras, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o que eu penso a respeito desse tema que vocês me passaram e sobre, enfim, o trabalho com o patrimônio, com os arquivos institucionais. Eu gostaria também de cumprimentar o Sesc por esse ciclo de palestras e pelo seu próprio programa, que é o programa Sesc Memórias, né? A gente vê que esse programa que está sendo implantado, ele tem desdobramentos internos, quer dizer, as atividades aí estão sendo feitas, mas no espírito do Sesc mesmo, de alguma maneira eu percebo que vocês estão socializando um pouquinho as preocupações que vocês têm, questões técnicas que são inerentes ao trabalho. E vocês, de alguma maneira, construindo esse trabalho, usando esse ciclo de palestras para essa construção, estão abrindo isso para a comunidade. Sei que tem, enfim, consultores, assessores, mas não deixam, né, de ouvir outras pessoas e de abrir isso, expondo, por exemplo, esse ciclo pela internet, né? Então, eu acho que é uma atitude muito importante. Esse tema, especificamente, fontes de pesquisa para a história institucional, ele, claro, é genérico o suficiente para permitir que a pessoa que está abordando o tema possa recortá-lo, né, conforme a sua conveniência. E olhando a relação de palestras desse ciclo, eu percebi o seguinte: a próxima palestrante será a Silvana Goulart, né, a próxima conferencista, e ela vai, de certa maneira, tratar desse tema também, né? A palestra dela se chama Instituições, Documentos e Memória. Ela é autora de um livro que fala sobre patrimônio documental e história institucional, e certamente ela vai tratar desse tema, já com a incorporação de novas ideias, novas questões. O trabalho dela é de 2005, né, publicação. E é uma pessoa, enfim, que se debruçou sobre esse tema. Por outro lado, o professor José Carlos Sebe, que foi o conferencista anterior, né, falou sobre história oral, mas, ao falar sobre isso, ele tratou de vários temas que eu acho que foram uma primeira base para algumas questões que eu quero abordar aqui. Então, em função do conjunto mesmo do ciclo de palestras, e não só das minhas preocupações, eu recortei esse tema, fiz uma escolha, né, tentando abordar as fontes de pesquisa na história institucional a partir do seu uso e da sua importância.
Não são temas desconhecidos, a equipe do programa Sesc Memórias, inclusive, conhece muito bem esse assunto, mas eu quero abordar o uso dessas fontes de pesquisa e a produção de uma história institucional sob a perspectiva de algumas características que eu penso que sejam vitais, né, de funcionamento da sociedade contemporânea, de suas particularidades no Brasil, e dos desafios que nós temos que enfrentar. Há um consenso, todos os trabalhos que a gente lê de sociologia, de política, enfim, na maioria das áreas das humanidades, né, é um consenso praticamente de que nós vivemos um período de profundas mudanças, de profundas transformações. Então, a economia é global, a cultura é mundializada, e por conta disso, uma série de mudanças, inclusive no mundo do trabalho, portanto, no panorama institucional, na configuração das instituições, né? E até mesmo no plano individual, essas mudanças estão ocorrendo num nível muito profundo e em escala mundial. E quando a gente está no olho do furacão, né, quando essas coisas estão acontecendo, a gente precisa sempre dizer, bom, onde eu vou ficar, qual é o meu abrigo, né? Enfim, eu vou conseguir sobreviver a essa tempestade toda, né? Onde é que eu vou ficar, o que eu pretendo fazer, como é que eu me protejo, como é que eu ajudo as outras pessoas, enfim. Você precisa se situar, de alguma maneira, em momentos de profundas mudanças. E faz escolhas, né? As pessoas, os países, as comunidades, os grupos, as instituições fazem escolhas. E por mais que essa escolha seja no plano individual, essas escolhas têm um teor, uma natureza, são escolhas políticas. Não são técnicas. Não é? Então, é um pouco sobre isso que eu gostaria de falar. É claro que isso envolverá uma posição, vamos dizer, daqueles que a Marli Rodrigues gosta muito de usar esse termo, os trabalhadores da memória. A equipe do programa Sesc Memória é uma equipe composta de trabalhadores da memória. Essas escolhas políticas, evidentemente, determinam ênfase para determinados procedimentos ou outros, né, determinam prioridades, determinam objetivos, né, por que e para que vamos trabalhar, para quem. Então, é sobre é nesse sentido que eu gostaria de abordar a questão da história institucional e das fontes para a pesquisa. Falar um pouco sobre essas escolhas, que, na minha opinião, são aquelas que nos permitem e que nos asseguram às sociedades, às corporações, às comunidades, aos grupos e às pessoas, a sua capacidade de autodeterminação, de auto-organização e de decidir, afinal de contas, sobre os nossos destinos, seja do ponto de vista social, comunitário ou mesmo individual. Bem, por conta disso, eu selecionei alguns tópicos que me pareceram importantes para essa discussão, antes de falarmos especificamente da questão das fontes para a pesquisa e para a história institucional. Esses tópicos, o primeiro deles já tem uma relação com a exposição do professor José Carlos Sebe. Não sei se coincidem inteiramente, mas coincidimos quando destacamos pontos importantes, grandes temas do fenômeno da globalização, que é o que nós vivemos hoje. A economia é global, a cultura se mundializa, mas as escolhas são locais. As decisões sobre a nossa inserção nesse processo
são decisões políticas e não são globais, ou pelo menos não deveriam ser. Não é? Embora vários procedimentos e várias questões são decididas hoje em espaços globalizados. Esse é um dos grandes perigos, não é, da questão. Quer dizer, não estamos aqui tentando colocar abaixo a globalização, mas apontando o cenário mesmo. Então, apesar de todo esse processo, no caso das fontes para a pesquisa, no caso dos arquivos, a questão do patrimônio, que nós estamos acostumados a inserir no universo da cultura, e ele não está inserido só no universo da cultura, não é? Há uma parcela considerável desse universo que está inserida no campo da administração, da gestão, não é? Do desenvolvimento econômico. Mas, de qualquer maneira, se há uma padronização de procedimentos, que é o que efetivamente tem acontecido, escolhas menores, pactos sociais específicos, encaminhamentos institucionais não ocorrem ou não deveriam ocorrer nesses espaços. Um dos aspectos que caracterizam a sociedade contemporânea mais apontados pelos estudiosos é a questão da fragmentação, assunto correlato à especialização do conhecimento, por exemplo. O conhecimento atingiu um nível tão grande de especialização e o nosso acesso a dados a isso, a dados, né, é tão grande que só o recurso à normatização e à padronização de comportamentos e procedimentos permite que essa sociedade funcione direito. Vamos nos lembrar de um geógrafo muito conhecido, acho que de todos vocês, Milton Santos, que quando se referia à globalização, gostava de usar um termo que era o globalitarismo. Ele costumava dizer que a sociedade global não pode funcionar se ela não for extremamente normatizada, chegando ao limite do totalitarismo. Essa era a convicção dele. Quer dizer, é o modo como as coisas estão sendo encaminhadas. Isso não quer dizer que é o modo correto, tanto que ele dizia que nós temos hoje recursos tecnológicos, conhecimento, estrutura de equipamentos, enfim, recursos de comunicação, em que nós temos a faca e o queijo na mão para conseguir obter uma sociedade harmônica, farta, justa, inclusiva, né? E, no entanto, as coisas se encaminham para uma solução, vamos dizer, oposta àquela que ele estava propondo, né? E ele analisava essa sociedade usando esse termo, globalitarismo. Então, o que acontece? É uma sociedade que, para funcionar bem, sem que a gente pense muito, sem que dê muito trabalho, né? Porque a democracia dá muito trabalho. Né? A gente tem que ouvir todo mundo, criar consensos, voltar atrás, né? Rever as nossas ideias, dar lugar para outras pessoas também se manifestarem, abrir espaços, enfim. Ela é complicada. Então, quando a gente não quer ter muito trabalho, a gente já manda fazer uma fila, vamos botar a ordem nesse galinheiro, já define as gavetinhas, pronto, e funciona tudo bem, né? Então, é uma tendência dessa sociedade padronizar comportamentos, padronizar procedimentos. Nesse sentido, o que acontece? Aí o professor José Carlos Sébio, eu acho que tocou nesse assunto, observa-se uma certa obsessão pela memória na sociedade contemporânea.
Acho até pela apresentação que ele fez, eu não consegui ver o vídeo, vi apenas os slides, mas ele fala da mania, não é? De memória. É quase uma obsessão, gente, essa palavra, desde os anos 70, no caso do Brasil, ela vem ganhando cada vez mais força, e não só palavras, são atitudes mesmo. As pessoas estão em busca disso. E eu não sei exatamente qual a explicação que ele deu, mas, de qualquer maneira, nós podemos entender um pouco, em meio a uma fragmentação de dados, de informações, de grupos, de ideias, o seu antídoto, que é uma padronização, uma normatização social, e uma inquietação decorrente disso. Uma das inquietações é a obsessão pela memória. Quando eu resolvi tocar nesse assunto, eu me lembrei do Eduardo Janetti, que uma vez estava falando sobre... Ele achava que a principal característica de comportamento da sociedade contemporânea é que as pessoas trabalhavam no sentido de ou adquirir bens, ou adquirir uma situação, uma condição, produzir uma performance, enfim. Qualquer coisa que significasse distinção social. Não é? As pessoas buscam... O que as pessoas mais buscam, segundo ele? Elementos de distinção social. Alguns pelo poder. Não é? Distinção social é fundamentalmente isso. Mas, no campo do patrimônio, e nessa área da qual estamos falando, me parece que a preocupação com a memória sistemática é uma preocupação que revela uma busca desesperada pelo entendimento das identidades, individuais ou sociais. Eu até resolvi lembrar de uma peça de teatro escrita pelo Plínio Marcos, na época da ditadura. E na época da ditadura, o Plínio Marcos nem pensava em montar a peça. Ele escrevia já sabendo que ela não ia ser montada, porque a censura não ia deixar. Então, ele escrevia para que os grupos de teatro fizessem as chamadas leituras dramáticas, né? A gente lê a peça, o elenco, enfim, faz uma leitura, tem um público, acabou. A peça, né, ia ser certamente censurada, não ia ter montagem nenhuma, então já era escrita com esse objetivo. E a peça, não vou contá-la toda, mas ela começava com a personagem principal entrando, um rapaz que ia para uma festa fantasia, e o tema da festa era o dominó, estavam todos vestidos de preto e branco. Ele entrava num imenso salão, uma das paredes tinha um espelho de fora a fora, e ele olhou para o espelho e ele não conseguia se achar no meio daqueles iguais, né? E eu acho que... E toda vez que eu penso nesse assunto, eu lembro dessa peça e acho que as pessoas estão, de alguma maneira, buscando a si mesmas. Os grupos estão buscando saber qual é a diferença. Não, é o outro, afinal de contas, quem é o outro? Não pode, né? Não pode ser igual a mim. Onde estão as diferenças? E essa busca incessante por identificar quais são as diversidades, não é? Quais são as nossas particularidades. Isso é o mínimo que uma pessoa, um grupo, uma família, uma entidade, uma corporação precisa para existir. Não é? A consciência de si e do outro. Não é? A gente sabe que a criança começa a formar sua personalidade a partir do momento que ela entende que ela e o mundo, ela e a mãe são coisas diferentes, né? Eu e os outros, não é isso? Então, me parece que no nosso campo de trabalho, essa questão fica muito evidente. Não é? E se foi algo que sempre acompanhou o desenvolvimento da história da humanidade, especialmente nesse momento, né, de grandes modelos, de grandes
padrões, essa busca ainda fica mais importante, né? Então, não penso que a mania de memória, a obsessão pela memória, seja algo que se vincule automaticamente ao poder, à distinção social, não é a aquisição de bens materiais de distinção, mas a criação de condições que permitam a pessoas, grupos, entidades, corporações a saber quem são. E como transitar nesse universo aparentemente de iguais. Então, mais do que nunca, projetos como o programa Sesc Memórias, né, projetos de história institucional, projetos que contam a história. Por exemplo, se a gente for pensar nos movimentos sociais, o movimento negro, né, como é que se constitui o pertencimento, o sentimento de pertencimento a esses movimentos, se não contando a sua história, né? É o que as avós e avós faziam, contando para os netos a histórias, né? Que não é uma história só, são várias, das suas famílias, né? É a possibilidade de unir o começo ao fim, é a ideia de continuidade, né? Nós vivemos no império do efêmero. E essas coisas não trazem bem-estar, trazem um profundo mal-estar à sociedade. E é nesse momento que ela recorre à memória. Que é a primeira pergunta que você faz. Quem sou, de onde venho, por que eu estou aqui? Por quê? Para quê? Nesse sentido, então, eu percebo que as pessoas perdem um pouco o controle, se sentem profundamente inseguras. Não falo das corporações, naturalmente, né? Principalmente das empresas, das grandes organizações. Mas falo dos grupos sociais, de modo geral. Né? Como se você estivesse numa sala, conversando com algumas pessoas, e vai chegando mais gente, todo mundo dando opinião sobre aquele assunto. Isso é a gente na internet, por exemplo. Aí chega uma hora que você... Qual que é a sua sensação? Eu estou ficando zonza, eu não estou conseguindo o quê? Entender. Quer dizer isso? Eu não estou conseguindo classificar as ideias, eu não estou conseguindo digerir, incorporar. A sensação é de atordoamento. Então, eu acredito que os movimentos que se fazem hoje no sentido das histórias institucionais e que são cada vez em maior número, estão respondendo a essa situação. Os movimentos sociais querem contar a sua história. Eu estava conversando com a minha colega Solange, do CEDEM, que é o Centro de Memória da Unesp. Eu estava me lembrando de um seminário que eu assisti em 1989, em Florianópolis. Eu fui convidada para fazer uma conferência de abertura e depois participar de uma das mesas de um seminário que se chamava História e Documentação Empresarial. E foi um seminário mais diferente que eu já vi na minha vida e um dos que eu mais aproveitei, que era o seguinte: as mesas eram formadas não por sociólogos, historiadores, economistas. Elas tinham 3 representantes de empresas, diretores, donos, né? E um debatedor, que era um historiador, um cientista político, ao contrário do que a gente sempre faz. Então, a história das empresas, naquele seminário, seria contada pelos próprios empresários e o acadêmico estaria ali como debatedor, não como expositor. Foi um seminário organizado pela Universidade Federal de Santa Catarina e pela Federação das Indústrias de Santa Catarina. E, bom, primeiro esse formato eu já achei o máximo, porque, embora fosse um seminário acadêmico, ia se dar voz não ao próprio acadêmico, mas aos detentores da informação sobre a história das empresas no estado de Santa Catarina, né? E o interessante foi observar esses diretores, esses donos de empresa, contando a história das suas empresas, porque esse era o objetivo. Tinham sido selecionados
do grande universo de empresas, as que se consideravam talvez mais uma amostra, não é? Significativa desse universo empresarial de Santa Catarina, e eles tinham que contar, cada um a sua história. Isso gerou uma crise nas empresas enorme, porque na hora que eles queriam contar e se lembrar e como é que foi, aonde que está a documentação? Então, foi um método magnífico, né, de fazer com que essas pessoas tomassem consciência do que significava o patrimônio documental dessas empresas e vissem o estado em que elas se encontravam, né? E todos eles acabavam falando sobre o desespero que vivenciaram para preparar o paper, não é, que contava a história da sua empresa. No caso específico, era até havia uma característica muito particular. As empresas do sul do país, especificamente Santa Catarina, que era o local do evento, foram empresas que, na sua maioria, se constituíram a partir de empresas familiares. E, naquele momento, final dos anos 80, já havia o processo de abertura de capital, enfim, não sobreviviam mais à economia global, foram abrindo capital, enfim, o agronegócio, tomando conta de uma série delas. E você percebia, uma das exposições foi incrível, porque era uma fábrica de motores, Kolbach, acho. Tinha até uma propaganda na televisão dessa fábrica. E o diretor começou a expor, e o primeiro slide que ele passou era uma fotografia de uma menina no período Primeira Guerra, um pouquinho depois. Ele começou a exposição dizendo assim: esta é minha mãe. Ela estava na Alemanha, depois passou a foto do pai, mostrou a chegada no Brasil, né? Então, naquele momento, ele misturou o seu arquivo particular com o arquivo da instituição, que ele, aos poucos, foi ilustrando conforme a fala se apresentava, né? Então, nós percebemos o quê? Que essa atitude, não é, de contar a história é uma atitude que traz à tona universos diferentes. Não só o universo institucional restrito, mas tudo que está em torno desse universo. E é o conhecimento disso que nos dá segurança e equilíbrio para transitar num momento de profundas transformações. No caso do Brasil, eu acho que nós temos alguns agravantes. O Brasil é um país que teve 4 séculos de escravidão. Um século de regime republicano, onde tivemos muitos anos, né, de exceção. Então, a nossa história não é uma história em que as instituições, sejam públicas ou particulares, entidades, empresas, estejam acostumadas a dar satisfação dos seus atos para a sociedade. A história da participação popular no Brasil é uma história minúscula. Participação popular que eu digo não é que o povo não se manifeste, mas o poder público, o comando, né, o governo deste país nunca envolveu maciças participações populares. Então, não faz parte da nossa tradição prestar contas do que se faz. As histórias institucionais e as fontes, os documentos das instituições servem principalmente para isto, não é? E para o autoconhecimento, para o conhecimento daquela sociedade. Acredito que haja um agravante nesse sentido, que é o fato de termos vivido, enfim, pela sociedade que fomos, passamos pela experiência colonial, fomos vítimas do capitalismo selvagem, o que significa que a esfera privada
não se sente absolutamente compromissada, não é, por prestar qualquer tipo de contas, não é, e por se envolver com qualquer preocupação social maior. Então, é algo muito recente, não é, a preocupação com a inclusão social, com a obrigatoriedade de programas sociais, a transparência institucional, são palavras de ordem presentes numa história muito recente do país. Então, eu acho que hoje essa realidade mudou, ou está mudando, exatamente porque no Brasil nós vivemos essa transformação, a redemocratização do país trouxe isso. Essa redemocratização precisava ser feita de uma maneira em que nós dessemos um salto a ponto de nos equipararmos de alguma forma a um conjunto de países que nós consideramos como desenvolvidos, civilizados, cultos, né? E o fato é que, por razões diversas, eu estou apontando apenas algumas primeiras que me vêm à mente, começam a transformar essa realidade. Hoje, o que nós observamos? Mudanças importantes acontecendo, e aí eu já estou trazendo as questões para o campo das fontes de pesquisa e da história institucional. Primeiro, nós já temos uma produção sistemática de estudos históricos. Quando eu digo estudos históricos, é que se utilizam da retrospectiva histórica, não necessariamente a pesquisa historiográfica, pode ser antropológica, sociológica, da ciência política, né? Mas são estudos históricos que se voltam para a história das instituições. Ele é um objeto, até pouco tempo, pelos historiadores principalmente, foi considerado um objeto menor, menos nobre, mas isso está sendo revisto, né? Hoje, pelo contrário, há já uma linha fecunda de trabalho no Brasil que aborda a história social e as instituições no Brasil. No campo do patrimônio, especialmente, onde a memória é o próprio objeto de estudo, né, nós temos alguns trabalhos importantes, né? Eu lembro, vamos dizer, só no campo do patrimônio, Marli Rodrigues, que fez um estudo sobre o CONDEFAT, que é o órgão de preservação do patrimônio em São Paulo, no estado de São Paulo. Maria Cecília Londres Fonseca, que fez um estudo sobre a trajetória do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, né? As políticas de preservação do patrimônio no Brasil. São dois estudos muito importantes, porque um deles trabalha a trajetória dessas políticas no âmbito federal e Marli Rodrigues trabalha a política num estado, né? O estado de São Paulo. Lembro de estudos como, por exemplo, um estudo sobre o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, feito por um pesquisador do Rio de Janeiro, Manuel Luiz Salgado Guimarães, e uma pesquisadora, Lúcia Guimarães, o sobrenome é o mesmo, mas acho que não há parentesco algum. Um estudo sobre o Museu Paulista, da Ana Cláudia Breff. Um estudo sobre o Arquivo Nacional, a história do Arquivo Nacional, e não inteira, mas no período do Império, por Célia Maria Leite Costa. Então, há vários trabalhos surgindo e desenvolvendo uma linha de pesquisa de estudos históricos institucionais. Isso para falar só da academia. Agora, o que eu observo é que mesmo a história institucional que está sendo feita pelas empresas, não é o caso do SESC, naturalmente, mas é uma área muito importante de produção de histórias institucionais, né? Ela já não se faz mais naquele molde de uma história meramente comemorativa, onde só se elogia a empresa, se fala dos grandes, né? Já se faz um trabalho efetivamente abordando os vários aspectos dessa história, trazendo à tona coisas que poderiam ser consideradas em outros tempos como indesejáveis, não é? Mas que, enfim,
não dá mais para esconder, não é? Quer dizer, esse universo privado começa a encomendar e a criar grupos de trabalho que produzam efetivamente uma história que contribua para o entendimento daquela entidade, daquela empresa, daquela instituição e do sentido da sua inserção social, do papel que desempenharam no setor onde estão inseridos. Isto me parece uma resposta que esta sociedade, não é a caminho, não é já desenvolvendo, não da maneira ideal, mas enfim, uma vida relativamente democrática, com responsabilidade social, com cobranças da população, não é, está exigindo a produção dessas histórias. Evidentemente que eu não considero o SESC um exemplo desse setor de trabalho que eu apresentei até agora, porque eu acho que ele faz parte de um outro universo institucional, né, que sempre, quer dizer, na sua fundação, não é, ele está voltado para a comunidade, não é, ele presta um serviço à sociedade especificamente, embora inicialmente num segmento específico, mas o fato é que a criação de centros de memória, de programas de memória, também está respondendo a essas demandas. E são demandas, na minha opinião, primeiro, a sociedade da informação exige que se organize os arquivos, minimamente. Não é? Os arquivos digitais e os arquivos materiais, em papel. Isso é necessário. É uma questão de sobrevivência. Na hora que se faz isto, automaticamente vem à tona elementos para que se conte uma história, para que se produza uma história. A história é, na minha opinião, a gente fala assim, os arquivos são um apoio para a administração. E, claro, antes de tudo, os arquivos são um apoio para a administração. Mas a minha experiência me diz que a história também é. Em todas as minhas experiências com centros de memória em instituições, hoje na Unesp, na Eletropaulo, no Arquivo Nacional, enfim, toda o meu percurso, né, de trabalho em instituições, vou falar só um pouquinho, porque senão fica muito na cara quanto tempo eu já trabalho. Mas, de qualquer maneira, a minha experiência sempre me mostrou que quando a gente apresenta para a instituição um material sobre a sua história, ela incorpora imediatamente esse material na sua vida presente. Ela passa a utilizá-lo como instrumento de reflexão em todas as experiências pelas quais eu passei. Não acredito que aqui no SESC, se não aconteceu ainda, começará a acontecer muito brevemente. A história, o conhecimento histórico, a informação retrospectiva é um instrumento de gestão também. As pessoas gostam de estar municiadas, não é, com uma reflexão e com informações de caráter histórico. Isso melhora a qualidade do trabalho, faz diferença em planejamentos, em novos programas, em novas propostas, em reformulações institucionais, não é? Tanto em reformulações administrativas quanto técnicas. E eu não passei, tanto nas instituições onde eu trabalhei, como nos grupos com os quais eu tenho contato, eu nunca vi um trabalho de história institucional que não tivesse utilidade imediata no âmbito da gestão institucional. E eu acho que isso acontece um pouco também porque isso é um elemento de distinção social. Na hora que você produz essa história, aquela instituição que faz parte de um setor imenso, que tem instituições semelhantes, com finalidades similares,
que trabalham no mesmo setor, prestam serviços, vamos dizer, públicos equivalentes, né? Na hora que você dispõe de um arquivo organizado, de uma história contada e recontada, e, enfim, né? Não é uma história pronta e acabou, você está sempre construindo essa história, ele se torna um elemento de distinção institucional e social. E nós vivemos numa sociedade onde isso é fundamental. Acredito também que a expansão do terceiro setor no Brasil leva a que as instituições tradicionais façam uma reflexão sobre si mesmas, sobre a redefinição de papéis, né? Porque o terceiro setor, principalmente no universo das instituições públicas, ele acabou ocupando espaços que antes eram espaços do Estado, o Estado foi diminuindo, não é? E vários subsetores desse terceiro setor fazem hoje o trabalho que era o trabalho do Estado. Então, eu acho que há, neste momento, condições para que se repense o papel das instituições no país. Aí a força da produção das histórias institucionais é maior, né? Quer dizer, esse processo de construção das fontes e das histórias das instituições ganha maior força. Os movimentos sociais cada vez mais fazem isso, né? Têm a necessidade de contar a sua história. E, no caso do Brasil, eu penso num aspecto importante, a partir da Constituição de 88, que vamos dizer assim, a tônica da gestão pública, e eu estou dando um pouco essa tônica por causa do SESC, não é? Que atua nesse âmbito, que são as políticas públicas, que são o quê? A participação do Estado e da sociedade civil, traçando diretrizes e elaborando políticas para os vários setores, saúde, educação, meio ambiente, enfim, né? É um universo enorme de áreas de atuação das instituições. Então, o envolvimento de grupos sociais, de segmentos, de instituições e de representantes do Estado torna necessário um posicionamento de cada um deles. Nenhum posicionamento se dá sem a consciência perfeita de quem somos, cada um de nós, especialmente quando elaboramos e participamos de um processo de políticas públicas. Finalmente, eu gostaria de abordar um terceiro tópico, que que são algumas reflexões sobre as fontes de informação na história institucional. Bom, principalmente o público que está aqui sabe perfeitamente que a principal fonte para a história de qualquer instituição é o seu arquivo, ou os seus arquivos, né? No caso do SESC, então, as unidades, não é, do Estado de São Paulo, cada uma delas tem o seu, e os seus vários setores têm os seus arquivos. Então, a fonte oficial, institucional, são os documentos de arquivo. Em que espécie estiverem, que suporte material estiverem, ou não, né? Porque você tem o universo das lembranças e esquecimentos, que são os relatos orais, né? Chamados documentos humanos. Mas, de qualquer maneira, são esses documentos de arquivo que revelam grande parte da história institucional. Essas instituições possuem seus arquivos, possuem suas bibliotecas, possuem acervos museológicos. Vocês tiveram, a primeira palestra foi a professora Ana Maria Camargo, não é? Exatamente sobre esse assunto. E os centros de memória, ou programas de memória, acabam fazendo o quê? Ou reunindo acervos não contemplados por essas
unidades, né, que depositam, que guardam documentação, ou construindo a história da instituição a partir dessas fontes documentais específicas, museológicas, bibliográficas e arquivísticas, né? Mas a fonte substancial dessa história institucional está nos arquivos. Por quê? Porque elas são oficiais. Esses centros, esses programas de memória, hoje, são uma realidade dentro do universo institucional brasileiro. Universidades, poder público, empresas, entidades, né, como o SESC e outras que, enfim, prestam serviços à sociedade. A existência de programas ou centros de memória é uma característica do nosso panorama institucional. Esses centros fazem o quê? Eles trabalham com projetos de memória que são, antes de tudo, construção de memória. Não é? Esses programas não resgatam memória. Eles localizam documentos, identificam conjuntos documentais, muitas vezes reúnem conjuntos documentais para construir memória. Não é? Os arquivos, as bibliotecas, os museus estão aí como o grande tripé da memória. Eles são órgãos depositários dessas fontes documentais. Agora, não é porque o arquivo está lá, completamente organizado, maravilhoso, em padrão suíço de qualidade, que a memória está dada, a memória não está lá. Não é? Eu não posso mostrar um arquivo e falar, veja, estou preservando a memória. Não, estou preservando registros, testemunhos de atividades humanas, mas a memória nós construímos. A partir de relatos orais, a partir dos documentos, a partir de objetos, de tradições, de saberes, mas a memória se faz, se desfaz, se refaz. Né? Ela não é repetitiva, ela é criativa, como já dizia Legoff. Hoje, o programa Sesc Memórias constrói uma memória. Não é? Daqui a 50 anos, outras pessoas construirão outra. Tantas, não é? Quantos grupos surgirem, não é? Conforme o tempo que se estiver vivendo, conforme as prioridades institucionais, as mudanças de rumo, enfim. É um fenômeno de construção, antes de qualquer coisa. E exige, naturalmente, um grande esforço dos trabalhadores da memória junto aos gestores. Mesmo que eles considerem altamente relevante o projeto e deem toda a força, existem aspectos difíceis de se conquistar. Por exemplo, uma das características que eu quero apontar aqui é uma diferença de abordagem que os gestores têm em relação àquilo que produzem, vamos dizer, ao seu produto e aos seus arquivos. Eu uma vez fiz um trabalho para uma empresa. Ela, enfim, é um império, tem parcerias internacionais importantíssimas. E eu visitei as instalações da sede desse grupo. E era incrível, né? Porque as instalações perfeitas, as estações de trabalho, cada nível hierárquico tinha um tipo de carro, né? Você olha a pessoa num carro, você já sabe qual é o nível hierárquico a que ela pertence. O restaurante nessa sede era maravilhoso, enfim. Tudo ISO, não sei quantos milhares, né? 14.000 alguma coisa. Os laboratórios, né? Se um veículo entrasse,
tomava um banho, assim. Você não podia entrar no laboratório sem passar por uma desinfecção completa, enfim. Não é tudo um controle de qualidade, assim, impecável. Visitei todas as instalações, passei por essa desinfecção toda e fiquei impressionadíssima. E vamos ao arquivo, né? Era uma efeméride, estávamos produzindo um tipo de trabalho. A hora que eu entrei no arquivo, eu não acreditei. Eu não acreditei. Era como se eu estivesse visitando o porão, sei lá, de uma secretaria qualquer, daquelas bem decadentes, públicas, né? Todos os lugares eram limpos, lá não era limpo. Todos os lugares tinham um padrão de armário distante, lá não tinha padrão. Todos os lugares eram super ordenados, com etiquetas, cor de caixas, lá não tinha absolutamente nada disso. E eu consegui conversar, né, com um dos diretores e disse, olha, o padrão de qualidade de vocês é uma coisa absurda, né, o cuidado que vocês têm com todos os aspectos desse grupo é enorme. E a visita ao arquivo é uma coisa completamente chocante. É um filme de terror. Porque, embora nós que trabalhamos na área estejamos acostumados com isso, você visitar uma instituição que tem um padrão de qualidade desse tipo, e a hora que você entra no arquivo, você acha que você está entrando, sei lá, entendeu? Num município da Bahia, do interior da Bahia, da região dos Alagados, entendeu? Alguma coisa assim, muito diferente do padrão empresarial, né? A sensação é que você está entrando num filme de terror. Foi o que aconteceu. Então, o que eu percebo? A dificuldade que nós temos com os gestores é que eles abordam as fontes para a história institucional, para a memória, de uma maneira muito diferenciada. O cuidado com aquilo que ele produz. Então, um evento, um produto mesmo físico, um carro, uma matriz genética, enfim, é enorme, não é? Ele quer contar isso, mas as fontes que registram tudo isso obedecem a um outro padrão de qualidade. E, além dessa diferença de abordagem, né, quer dizer, não se percebe o seguinte, é um processo muito longo, né? Vamos supor que eu estou numa fundação de cultura municipal e eu estou reunindo, como eu tive essa experiência no interior de São Paulo, eu estou reunindo os documentos, claro, dos eventos da Fundação Cultural. Agora, esses eventos que estão presentes nas fotos, nos cartazes, enfim, programas, eles foram objeto de reuniões da diretoria, do conselho dessa fundação. Em algum momento se decidiu que a dança faria parte de uma política cultural dos próximos 5 anos. Por quê? Houve demandas. No arquivo administrativo tem uma correspondência mostrando que vários setores daquela cidade pediram à Fundação de Cultura que contemplasse aquela área, não é? Quer dizer, o que você percebe? Que para o gestor, essa grande costura, não é, entre os tipos documentais não existe. Uma das características fundamentais da produção de histórias institucionais e da visão dos arquivos é que há um divórcio mesmo, entre as áreas administrativas e as áreas técnicas, como se elas não tivessem qualquer relação uma com a outra. Então, eu estou dentro de uma universidade, eu estou analisando o desenvolvimento de uma pesquisa genética, eu tenho um livro escrito sobre aquilo, eu tenho relatórios de pesquisa, mas eu também tenho termos de convênio, projetos de pesquisa que foram feitos e não foram aprovados, ou foram abandonados porque não havia verba, relatórios parciais, correspondência com a comunidade, porque eu estou fazendo pesquisa, vamos dizer, sobre soja, porque aquela é uma realidade daquela região onde eu estou, é uma demanda daquela região. Isso vai se cruzar, provavelmente, com demandas de várias empresas que trabalham naquele espaço, naquela região,
que estão exigindo da universidade aquele tipo de pesquisa. Então, o produto, né, eu sequenciei alguma coisa. Este produto não está só no livro, no artigo, no relatório final da pesquisa ou no projeto. Ele está nessa correspondência, nas reuniões da congregação onde esse assunto foi posto, nos relatórios do diretor, né, nos relatórios dos departamentos, nas linhas de pesquisa que foram inauguradas e que geraram projetos de iniciação científica dos alunos que foram trabalhar com aquilo, entendeu? Este divórcio dos arquivos institucionais, administrativos e técnicos, que permitem uma compreensão global da história da instituição, ainda existe. Claro que o trabalho nosso é exatamente ir construindo a harmonia, né, vamos dizer, acabando com esse divórcio para que a gente consiga construir uma memória e uma história institucional que reflita toda a complexidade da instituição. Não se consegue isso de uma hora para outra, não é? Até porque os centros de memória são obrigados a trabalhar com a identificação da documentação existente, que tipo de informação vai se produzir e, ao mesmo tempo, trabalhar com os arquivos já existentes, com as bibliotecas, com os acervos museológicos, no processo de construção dessa memória. Então, não é um trabalho simples, mas, para mim, é uma das realidades, é uma das características da realidade institucional brasileira que mais dificulta o trabalho de construção da memória e de construção das histórias institucionais, né? E acho que a gente tem dificuldades muito sérias para implantar projetos que necessitam, na verdade, de um apoio, não apenas para os documentos que são valorizados pela sua própria capacidade de comunicação, né? Fotos, vídeos, material iconográfico, objetos de impacto, né? Mas lembranças, relatos e documentos, vamos dizer, considerados administrativos, mas que, na verdade, explicam aquele fato, aquela proposta, aquele evento, aquela missão institucional, aquele produto, né? Então, a gente trabalha muito com o conceito de diversidade. Eu gostaria de aplicar esse conceito dentro das fontes de pesquisa para a construção da história institucional, que é isso, quer dizer, ao valorizar um determinado tipo de fonte, não é, você está empobrecendo a história institucional. Na medida que você não desenvolve um trabalho que possa trazer à tona outros tipos documentais que vão mostrar e dar a verdadeira dimensão dos fatos, das atividades, das relações daquela instituição com a sociedade onde ela está inserida, com outras sociedades, né, com seus pares e com o seu próprio universo de trabalho. Como essas instituições trabalhavam. A história das instituições não é só a história do que elas fizeram, mas de como fizeram. Como trabalharam, quem eram as pessoas, o que faziam, como faziam. Né? Essa é a história das instituições também. Por que faziam? Para que faziam? Não é? Então, a minha, vamos dizer assim, o fecho dessa ebulição de ideias, né? Essa era a intenção mesmo, questionar o que é fazer história institucional e construir a sua memória,
no meio de todas essas ideias, eu destaco fundamentalmente a necessidade de trazer todos os aspectos, contemplar todos os aspectos de uma realidade institucional. Não só a realidade dela para o outro, mas dela enquanto um agente social com métodos de trabalho próprios, com equipes particulares, com sistemas de trabalho muitas vezes diferenciados, condições de trabalho, equipamentos de trabalho, né, formas de convívio. Isso também é a história institucional. Ainda que ela possa, por exemplo, estar voltada para um grande público, para grandes setores sociais. Eu tenho uma instituição que trabalha com meio ambiente na Amazônia, né? Isso não quer dizer que não haja nos seus arquivos, nos seus objetos colecionados, informações que me digam como, internamente, pessoas trabalhavam, quem eram, né? Então, eu acho que a busca na construção da história institucional e no reconhecimento das fontes para pesquisar essa história deve ser presidida pelo conceito de complexidade e diversidade, ou seja, não existe uma realidade institucional, existem vários níveis de problemas, de formas de trabalho, de agentes, de pessoas, de instalações, de público, né, de inserção social. É demorado, é difícil, é complexo, mas acho que essa deve ser a diretriz, né, de um trabalho voltado para a recomposição e a produção de uma memória e de uma história institucional. E essa, mais do que nunca, é a hora. A gente está vivendo mudanças profundas, já que a gente tem que se posicionar, que a gente se posicione de uma vez, né, e consiga fazer um trabalho responsável, né, que realmente tenha importância para as gerações futuras, que é uma das maiores preocupações de quem trabalha com patrimônio e memória, né? Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigada. Bom, nós vamos então às perguntas feitas pelo público. A primeira é do Daniel, professor, é de São Paulo. Ele pergunta assim: alguns arquivistas consideram que arquivos são essencialmente formados por documentos de atividades meio. Como é possível, então, confluir em termos tipológicos a documentação meio e a finalística, dado esse divórcio entre as atividades administrativas e técnicas dentro das instituições? Bom, eu acho que... Eu não sei se a comunidade arquivística considera como arquivo apenas a documentação administrativa. Acho que não, né? Tanto que dentro dessa área de trabalho nós temos os documentos chamados de atividades meio, que são aquelas que as instituições ou órgãos desenvolvem para viabilizar o quê? A atividade fim, não é? Daquela entidade, daquele órgão público. Então, eu não acredito que vamos dizer, na concepção da arquivística, esse consenso exista. Pelo contrário, né? Se a gente for olhar, por exemplo, as tabelas de temporalidade para guarda de documentos ou temporário permanente, você tem uma tabela de atividades meio e uma tabela de atividades fim. O que acontece é que, na construção de uma memória ou de uma história, normalmente não se valoriza aquilo que é chamado de atividade meio. E muitas vezes, a própria atividade fim, ela está em setores da instituição que são considerados setores administrativos. Entendeu? Por exemplo, dentro da universidade, a gente estava falando disso ontem, né, Solange? Nós temos um projeto de pesquisa sobre, sei lá, educação indígena. Eu tenho um convênio
que não está junto com os relatórios de pesquisa, com o projeto, ele está lá no setor jurídico, você entendeu? Então, o que não se percebe, na verdade, é que o seguinte, é que o arquivo de uma instituição é como se ele fosse um grande livro em que você não fica tirando as páginas, isso aqui é administrativo, não serve, sabe? Quer dizer, o arquivo, ele é uma unidade, como um livro é uma unidade. E você tem que procurar entender a organicidade daquelas informações. Entendeu? Você não desmancha isso. Então, a documentação foi produzida com certas finalidades, por certas pessoas, havia uma divisão de trabalho, né? Então, o que acontece? Este documento, ele é como se fosse uma página desse grande livro, entendeu? Ele não tem existência sozinho. Não adianta eu pegar todos os relatórios de pesquisa da década de 70 para tentar entender, vamos dizer, as principais linhas de pesquisa desenvolvidas na área de história no estado de São Paulo. Eu não vou entender só por esses documentos, eu vou entender pelas atas de reunião da congregação, eu vou entender pelos projetos que foram feitos e não foram aprovados, pela correspondência que a comunidade mandou para o diretor dizendo que gostaria que... Entendeu? Quer dizer, eu acho que esse divórcio, ele existe menos na cabeça do arquivista, embora eu acho que em termos de valorização também se valorize mais o documento de atividade fim mesmo, né? E ele existe muito esse divórcio na cabeça dos gestores e da sociedade em geral. Entendeu? Nós temos um tipo de entendimento de arquivo ainda muito frágil. Não é? Sempre se pensa no arquivo como uma coisa suja, um porão, que não serve para nada, coisa velha, que tem que jogar fora. Por mais que nós tenhamos crescido nessa área, o exemplo dessa empresa que eu visitei, que tinha um altíssimo padrão de qualidade de trabalho, de instalações de produto, e que tinha um lixo de arquivo. Eu falei para eles, isto aqui é o filme de terror dessa empresa. Literalmente, né? Então, eu não acho que isso seja uma concepção do arquivista. Eu acho que é muito mais o valor que se dá. Quer dizer, quando você diz assim, isto aqui é importante, você nunca está pensando num documento da área administrativa, embora ele seja permanente. Quer dizer, não deva nunca ser descartado, porque aquela série documental vai contar a trajetória da instituição. Mesmo que sejam relatórios financeiros de cada gestão, entendeu? Eles vão contar a trajetória da instituição naquela área, porque a história dela é também a história do modo como se trabalhava. Você entende? É a história das pessoas que estavam naquela instituição. Então, eu acho que esse divórcio é menos na comunidade do que na sociedade em geral, inclusive na cabeça dos gestores. O Rodrigo, de São Paulo, ele pergunta o seguinte: é possível afirmar que a história institucional normalmente tende a ser utilitarista, de modo a funcionar como mero apoio ao marketing institucional? Olha, eu acho que na maior parte do tempo, a história institucional no Brasil, isso eu estou pensando o quê? Dos anos 70 para cá, mais 80, que foi quando essa produção, vamos dizer, de material institucional desse tipo, né, livros que contam a história das instituições, eu acho que na maior parte do tempo a produção dessas histórias foi assim. Né? Chega de dar presentinho de fim de ano, garrafa de vinho, canetas, etc. Nós vamos produzir um livro. Claro que aí você faz aos 10 anos, aos 20, aos 50, né? Aproveita sempre algumas efemérides para isso, tudo bem, não tem nada demais. Mas eu acho que durante muito tempo essa história institucional foi uma história tendenciosa, uma história, não digo laudatória, mas
muito favorável àquele grupo, àquela empresa, né? Era realmente um produto de marketing. Mas eu acho que essas coisas, isso começou a mudar, com o envolvimento de empresas na questão da indústria cultural, patrimônio cultural, a lei Rouanet, que era antigamente, como é que chamava essa lei? A primeira delas não chamava Rouanet, como era? Alguém se lembra? Leis de incentivo fiscal. Enfim, quando começaram a surgir as leis de incentivo fiscal, envolvendo a participação das empresas, né, em festivais, espetáculos e até na produção mesmo de trabalhos que não tinham, vamos dizer assim, um envolvimento de grande público, mas que significavam produção cultural, como livros, né, e histórias institucionais. Eu acho que isso começou a mudar. Os profissionais que fazem esse trabalho hoje, acho que de 20 anos para cá, isso é uma realidade que se consolidou também. São pessoas que vieram da academia, que sabem muito bem o que estão fazendo, que dominam tecnicamente metodologias, enfim, né? Então, existem empresas muito sérias que fazem isso, profissionais amadurecidos. E eu acho que as próprias instituições chegaram à conclusão de que isso eu acho que ficou jeca, entendeu? Fazer um livro, para usar uma expressão da minha mãe, é jeca, sabe? Você fazer um livro que só fala bem daquela instituição, tudo que ela fez, que maravilha, e não estabelece nenhum tipo de relação com a sociedade, o que estava acontecendo, quais eram as prioridades, quais eram os problemas, tropeços que a instituição teve ao longo da sua trajetória, equívocos, enfim, a história, não é? A vida real, na verdade. A gente está com um pouco de falta, né, de vida real ultimamente. Então, eu acho que isso acabou não é uma coisa mais bem vista, entendeu? E eu acho que a competência, a formação dos profissionais da área, unindo pesquisadores e técnicos, ao mesmo tempo que você organiza arquivos, você pesquisa materiais especiais, você edita, né? Você tem equipes interdisciplinares que são muito competentes. E eu acho que as empresas também estão, as entidades em geral, estão se acostumando com a vida democrática, quer dizer, quem são elas, o que elas fazem, por que elas fazem isso, quando é que isso tudo começou, né? Enfim, justificar a sua existência diante da sociedade. Eu acho que é um exercício que a sociedade brasileira e as entidades, instituições e órgãos públicos estão aprendendo a fazer. Eu acho que já se nota uma mudança nesse sentido, mas durante muito tempo não passou de um produto de marketing, realmente. Bom, a gente tem uma pergunta da Amanda, de São Paulo, e ela diz o seguinte: a proliferação de centros de memória institucionais pode ser considerada uma resposta ao chamado presenteísmo em que vivemos? Não, eu acho que não. Porque é até uma contradição, né? Um centro de memória que está se montando em função de um presente contínuo, né? Eu acho que eu não acho que seja isso, não é uma resposta. Eu acho que é uma resposta a problemas que esse tal presenteísmo, como ela falou, desencadeiam na sociedade. Né? Quer dizer, é a falta absoluta de referência, de raiz, né? De definição de espaços, de entendimento de como foi que tudo aconteceu. Porque esse presente contínuo é uma coisa que te deixa, vamos dizer, completamente sem base, não é, de apoio. Então, exatamente uma sociedade individualizada, uma sociedade narcísica, uma sociedade extremamente competitiva, onde as pessoas são impedidas de ter projetos de vida. Né? Se você olhar os mais novos que estão vindo por aí, eles não conseguem ter projeto de vida. Eu vou fazer isso porque ganha mais, aí eu faço um concurso, eu vou estudar não sei quantos anos, aí eu vou para tal lugar, mas aí, para eu subir na vida, eu vou ter que fazer um curso de especialização. As pessoas ficam estudando a vida inteira para cada vez ter mais competitividade, para conseguir entrar no mercado. Então, por que eu faço isso?
Não tenho a menor ideia. Para quê? Porque eu preciso viver, arrumar um emprego, ganhar bem, né? Só tem o para quê, a gente não tem mais por quê. Por que que eu estou fazendo isso? Eu estou escrevendo esse artigo porque esse ano eu não escrevi nada. Eu tenho que ter pelo menos um artigo publicado por ano, porque senão eu vou ser uma professora improdutiva. Então, é para quê? Eu estou escrevendo isso, porque aí no meu Lattes, no fim do ano, tem uma publicação. Agora, por quê? Mate, tinha esse subproduto aqui da minha tese, que eu não usei direito, vou parar aqui 15 dias fazer. É um assunto importante, isso aqui não foi muito bem discutido e tal, mas marmitex, entendeu? Vou lá, publico, cumpri o para quê, mas eu não cumpri o porquê. Então, essa realidade hoje é uma realidade que impede as pessoas de se situar efetivamente, entendeu? De ter o mínimo de entendimento do que está acontecendo. Essa fragmentação, essa quantidade enorme de informações. Eu estou aqui hoje, posso estar ali amanhã, depois, quer dizer, eu não estou falando assim no sentido conservador, de raízes, de tradição, de passar naquele passado congelado que não serve para coisa nenhuma. Eu estou falando de consciência histórica. As pessoas não têm mais isso. Apesar de todo dia ter uma matéria na televisão que conta a história disso, daquilo, né? Milhões de Globos repórteres que... O que eles vendem? A ciência. Ela é hoje um objeto de consumo, né? Globo Repórter tem que produto? Ciência. A gente consome todo dia, né? Melancias e beterrabas no tom vermelho, faz coração, enfim. Então, a consciência histórica não existe, porque essa sociedade desenvolveu mecanismos que dificultam isso. E você, a sociedade busca desesperadamente isso. As pessoas não se sentem bem. É um mal-estar, né? Essa ausência de identidade, essa ausência de consciência. Então, acho que essa proliferação de centros de memória é o quê? É você criar um lugar dentro da instituição que vai pensar a instituição ao longo do tempo. Então, o que ela quer? Ela não é um mecanismo deste presenteísmo. Ela é um instrumento de criação de anticorpos, né, para as consequências que esse presente contínuo oferece. As pessoas falam assim hoje, né? Sim, senhora, eu vou estar providenciando, né? Não só por causa dos manuais de marketing que são em inglês e o presente contínuo é característico do idioma, mas é reflexo desse presente contínuo, entendeu? Existe você não tem nenhuma... o movimento, né, que para algumas gerações anteriores era fácil de passar do presente e futuro, seja linear ou seja circular, as pessoas não fazem mais hoje, né? Eu canso de contar o caso da minha filha, que foi comigo num jantar, uma amiga minha que eu não via há muitos anos, que foi minha colega de faculdade. E ela começou a contar, lógico, né, o que eu fazia na época da faculdade para a minha filha. Era um prato perfeito, né, para uma conversa divertida depois do jantar. E a minha filha foi escutando, e eu sempre conto isso para os meus alunos, eu via no olhinho, porque era até uma coisa legal, a mãe dela era muito mais louca do que ela tinha imaginado, né? Mas eu via no rosto dela como que a minha imagem estava mudando, assim, sabe aqueles clipes que você vê, encaixa, né? A figura vai se modificando muito rapidamente conforme ela ouvia aquilo. E quando a gente saiu de lá, ela estava contente, mas ela falou tão indignada. Mas, mãe, por que você nunca me contou isso? E a indignação era assim, meu Deus, mas eu teria pensado de você, outras coisas, teria te visto, né, de uma outra maneira, ou, sei lá, teria me relacionado com você de outra forma. Quer dizer, como fazia falta para ela o conhecimento da minha história, né, na relação dela comigo. Você entendeu? Então, acho que a sociedade contemporânea sente falta disso hoje. A estrutura familiar, você não tem os avós, os tios, né? As famílias são muito nucleares, pequenas, cada um chega num horário, come no horário. Você não tem
rituais que existiam de transmissão da informação daquele grupo, né? Então, eu acho que os centros de memória são sinal de uma busca desesperada para não perder essa consciência histórica. Eu acho que a sociedade se defende bem, a gente é que pensa que não. Eu tenho uma pergunta do Vitor, que está aqui presente, que ele pergunta o seguinte: no que diz respeito à diversidade e à complexidade que foi comentada, né, que a história institucional deve seguir, isso já é uma realidade em algumas instituições ou será algo a ser alcançado a longo prazo? Se isso é uma realidade, acho que sim, várias instituições. Não sei se já é uma realidade, mas se caminha para isso, né? Muito lentamente, as pessoas começam a perceber que existe um outro lado das instituições, que é esse outro lado que não aparecia nos livros de marketing, né? Que é exatamente aquela instituição como um agente social, como qualquer outro, parte daquela sociedade, que tinha comportamentos como as pessoas têm, como os grupos têm, as instituições também têm os seus porquês, têm as suas dificuldades, têm os seus, enfim, suas articulações, e ela deve ser estudada como qualquer outro agente social. O que eu acho que uma das coisas que tem favorecido muito a consciência sobre essa complexidade são programas de história oral que esses centros de memória fazem. Porque há historiadores que dizem que a história oral é uma outra história mesmo, uma outra disciplina, não tem nada a ver com história, né? Por quê? Porque nos relatos orais é que você percebe como determinados processos, acontecimentos, problemas foram vividos pelas pessoas. Não é? Então, os relatos orais, eles tratam da história vivida, que é efetivamente a vida real das instituições. Não é? Então, se amanhã eu perguntar como é que numa empresa se vivenciou o período do impeachment do Collor, as pessoas não. O impeachment do Collor, que é o fato que está sendo discutido, ele vai ser descrito num livro de ciência política de uma maneira, numa matéria de jornal de outra, e para as pessoas, vamos dizer, dessa instituição, eles vão me contar que todo mundo parou, a sessão inteira trabalhou, porque ficaram assistindo a sessão da Câmara, Ulisses Guimarães voltando, e tinha gente que era a favor, tinha gente que era contra, então brigava não sei quem, não é? No relato oral, o que você percebe? É quando você consegue apreender a concretude da história. É quando a história se materializa no dia a dia. Então, é claro que o impeachment do Collor, contado pelas pessoas que estavam aqui no dia da votação na sessão, ele é uma outra história. É como ele foi vivenciado. Então, como numa determinada instituição se vivenciou os problemas de saúde, se ela é uma instituição de pesquisa em farmácia, em química, né? Como é que esses problemas eram encaminhados para essa instituição? Era uma demanda de secretaria? Era uma relação com organizações da sociedade civil? Atendia-se bairros, associações? Não é? Quer dizer, o modo como a questão da saúde, naquele período, aparece naquela instituição é a concretude da história. E ela é complexa, ela não é linear, não é? Você não tem homogeneidade, as pessoas são diferentes, os grupos são diferentes, eles pensam diferente, agem diferente, têm idades diferentes, sexos, competências, não é? Então, o modo como isso é vivenciado na instituição e como ela produz aquilo a que ela se dispõe, seja um conhecimento, seja um objeto, seja uma pesquisa, um evento, seja lá o que for, né? Vamos dizer, o cerne da história institucional. É claro que ao promover eventos científicos,
eu vou estar contando que eu fui capaz de trazer, sei lá, a faculdade, a Unesp de Araraquara trouxe para cá Jean-Paul Sartre, imagina, eu vou estar falando da filosofia, do existencialismo, de pessoas importantes da intelectualidade nos anos 60 e 70. Agora, esta universidade, numa cidadezinha em Araraquara, estava trazendo o Sartre. Que realidade era esta? O que ela pretendia? Quem eram aqueles professores? Não é que estava fazendo o Sartre em Araraquara? Quer dizer, quem eram as pessoas, os professores que efetivamente tinham contato, tinham poder? Era um outro tipo de rede de comunicação entre intelectuais na época, que não tem mais hoje. Quem pagou? Sabe? Quer dizer, essa é que é a história. E que, normalmente, a tal história de marketing não conta, o que é uma pena, porque você reduz, você diminui a dimensão da história da instituição, quando você deixa de contemplar esta complexidade, essa diversidade. Ela fica menor. A Emília Viotti escreveu um artigo há muitos anos atrás, chamado sobre José Bonifácio. José Bonifácio, mito e história, o homem e o mito. E ela falava exatamente isso, que quando você louva demais, no caso de uma biografia, né? Ou você detrata muito, nos dois casos, aquela figura que está sendo estudada perde a sua devida dimensão histórica, né? Você tem que tratá-lo na sua complexidade, em todos os seus lados, defeitos, virtudes, enfim, né? Que eu acho que é a grande dificuldade de se fazer história institucional. Porque seria a mesma coisa, eu acho que a história é o seguinte: quando você fala de você para o outro, e aí pode ser uma pessoa, uma instituição, né? Você cria uma imagem de si mesmo, né? Eu posso ter uma imagem de mim para mim e criar uma outra, diferente, porque eu não gosto, né? Para o outro. O fato é que você trabalha com imagens construídas. Então, as instituições estão sempre preocupadas com o seguinte: que imagem vai ser construída com essa história, com essa memória? Agora, isso porque você parte do princípio de que você tem uma história. Na verdade, você tem muitas histórias, muitos aspectos dessa história, não é? Que, se mostrados devidamente, neutralizam qualquer medo, qualquer receio de que se produza uma imagem, não é? De si para o outro que não seja favorável. Então, eu acho que é uma preocupação um pouco com a construção de uma imagem institucional. Esse é o grande problema entre a construção da memória e a construção de uma história institucional, é a imagem que se pretende produzir. Às vezes você nem tem uma imagem, eu quero que a instituição apareça assim, assado, o mais importante é isso ou aquilo. Mas é a preocupação de ser sempre favorável, né? Eu estava sempre certo, nós somos o exemplar mais bem acabado de tudo que já foi feito, né, em todos os tempos, em todas as galáxias, né, sobre este assunto. Não é possível, né? Então, e o que acaba acontecendo é que ela vira uma história menor, toda vez que ela está preocupada com essa imagem extremamente positiva, entendeu? Porque a vida real não é assim, certo? Professora, nós temos mais uma última pergunta, que é da Cristiane, daqui, que está presente também, e ela pede para a professora aprofundar um pouquinho o conceito de construção de memória. Sim, aprofundar um pouquinho o conceito de construção. Porque eu acho assim, há relativamente um consenso em relação a isso. Eu me baseei, quando eu digo que a memória é construída, eu estou me baseando em alguns estudiosos do assunto, alguns autores, né, que colocam o seguinte: a memória se constrói a partir de uma experiência de grupo, né? Se você pensa, por exemplo, num grupo familiar, né, existem informações que vão passando de gerações a gerações,
e que compõem o rol de informações que aquele grupo tem sobre si mesmo e sobre a sua relação com o mundo em geral, né? Então, todas aquelas informações fazem parte da memória daquele grupo. Então, ela é sempre uma referência grupal. Quer dizer, acho que o professor José Carlos deve ter falado sobre isso, né? A memória, eu posso até dar um depoimento individual sobre, sei lá, 68. O que eu vou estar fazendo? O meu depoimento individual é um depoimento que é um ponto de vista do grupo, né? Se eu falar da minha vida, do começo da minha carreira, no período da ditadura, é claro que eu estou dando a minha versão sobre os acontecimentos. Mas se vocês perguntarem para várias pessoas da minha geração, da minha área de trabalho, nós vamos ter uma base, não é, de informações comum, que é explicitada de uma maneira diferenciada por cada pessoa. Ora, essas informações, elas vão sendo modificadas em função, por exemplo, da minha participação em outros grupos. Então, eu faço parte de um grupo religioso, a minha mãe faz parte de um grupo de assistência a determinadas comunidades, enfim. Conforme a gente vai participando de grupos diferentes, você traz novas contribuições para aquele grupo, e eu vou tendo meus filhos, que vão tendo outros filhos, e essas intersecções do meu grupo familiar com outros vão fazendo o quê? Enquadrando memória, incorporando novos dados, modificando, mas não modificando no sentido de alterar, modificando porque a cabeça das pessoas é diferente, né? Quer dizer, quando você me conta uma história sobre a sua participação na cobertura da guerra do Iraque e tudo que você passou, eu vou ouvir essa história com os meus valores, né? Quando eu for contar a sua história para uma outra pessoa, eu vou contar com o meu filtro. Então, eu não estou alterando a sua história. Eu estou contando a sua história da minha perspectiva. E ela vai ser incorporada naquele grupo. Então, a memória, ela não é uma coisa estável, congelada, pelo menos a memória social. Eu não estou falando dos livros de história, eu não estou falando da memória aprendida. Eu estou falando da memória vivida. Esta memória, e mesmo a história. Quer dizer, hoje eu faço uma história do SESC que é completamente diferente de um professor universitário da área de história de 20 anos atrás. Por quê? O mundo dele era outro, as preocupações com a sociedade eram outras, não é? A produção cultural era outra, uma outra realidade. Ele tem preocupações que ele vai produzir uma versão da história diferente da minha. Ele está num outro tempo, ele faz parte de um outro grupo, a instituição também é de um outro período, né? Então, na verdade, quando a gente trabalha tanto com memória quanto com história, você trabalha com o quê? Com versões. Ou daquilo que foi vivido, ou daquilo que foi aprendido. Não existe uma, existem histórias, existem memórias, não é? Núcleos de memórias, às vezes num mesmo grupo. E é uma história que se faz e se refaz. Por exemplo, teve um exemplo que deram muito importante. Na época da crise política com o... Como ele chama? O Jefferson lá, o Roberto Jefferson, aquela crise, né? E o PT, sobre todos os holofotes, ele não é aquele partido que sempre lutou pela ética. O que acontece? Imediatamente, pessoas do próprio partido começam a fazer o quê? A recontar essa história. Não, mas não é bem assim.
isso aconteceu, tinha um grupo, fez aquilo. Não, mas você tem que pensar em tal aspecto, né? Segundo Michel Polack, essas pessoas são os historiadores, vamos dizer, dos grupos ou das instituições que fazem um trabalho de enquadramento da memória. Acontece alguma coisa e o que é contado é enquadrado, né? Essa história tem que fazer um sentido diante deste fato novo. Então, ela é recontada. E é isso que efetivamente acontece. As histórias se contam, né? Se recontam. A memória se faz, se desfaz, se refaz. Assim como a história, né? Os historiadores fazem isso o tempo todo. Então, é esse aprofundamento que a gente tem que fazer para entender um pouco melhor que ela não existe assim. Aqui está a memória, né? Num arquivo, numa fita. Ela existe quando aquelas informações são transmitidas, aprendidas por um grupo de pessoas, por uma instituição, e passam a ser incorporadas à vida social. E isso é um processo de construção. A memória não está dada. Você não olha para um arquivo e fala, veja a nossa memória. Não.